Graça e paz, estamos aqui mais uma vez, diante de vocês, apresentando mais uma vez essa série de ministrações do nosso pastor Walter de Lima Filho. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: abençoados os que trabalham pela paz. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 9. É a 8ª parte de uma ministração em que Walter está colocando ao povo de Deus o Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, ou seja, as bênçãos de Jesus, não são caminhos ou sugestão como tornar o mundo melhor ou sua vida melhor. Pelo contrário, Jesus descreve uma mensagem de Deus aos filhos de Deus, aqueles que creem no seu Filho, a fim de que sejamos reconhecidos e chamados como filho de Deus no dia do juízo final. O objetivo de Jesus não é reformar os costumes de uma sociedade, mas mudar os corações daqueles que são pecadores, ou seja, o meu e o seu. E por isso, viemos aqui apresentar a 8ª parte das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Fica agora com a ministração do Walter. E você que quer nos conhecer, venha até nós, aqui ao lado da estação Piqueri do trem, em São Paulo, às terças-feiras, 20 horas e domingo às 18 horas. Será um prazer recebê-los. Será um prazer cultivar com vocês a palavra de Deus no Evangelho. Vamos ouvir agora a ministração sobre o Evangelho de Mateus com o Walter. É a 8ª semana que nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. E hoje eu quero falar: abençoados os que trabalham pela paz. Isto é, bem-aventurados os pacificadores. Então, é só olhar aqui e vocês vão ver a mesma coisa que está lá. Só não está funcionando ainda ali, mas logo, logo vai estar. Ok? Então, bem-aventurados os pacificadores, não é isso? Mas nós usamos uma linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, porque eu creio que é muito mais fácil de se entender. E ela é Bíblia, ela não é uma paráfrase, ela não é um comentário. E o versículo 9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Vamos ler de novo, em voz alta, todo mundo? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Todas as promessas que estão nas bem-aventuranças, elas não são para este mundo. Todas as promessas que estão nas bem-aventuranças são para a eternidade. Mas, obviamente, que Deus, sendo Pai, sempre nos ajudará em uma situação ou outra, porque Deus nunca abandona os seus filhos. Mas o que eu quero que vocês guardem, se assim for possível, é que, quando nós estamos estudando as bem-aventuranças, meditando sobre elas, nós estamos fazendo algo que Jesus fez. E quem está ouvindo o ensino sobre as bem-aventuranças,
está praticando algo que os discípulos fizeram. E se nós dizemos que amamos a Deus, nós não temos que ter medo ou receio de ensinar ou de ouvir sobre essas coisas. Quando nós prestamos atenção no que Jesus fez, no que Ele ensinou, as bem-aventuranças representam um processo de morte. E isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas Jesus ensinou as bem-aventuranças porque existia uma crença, e como existe hoje, que basta você crer em Deus, ser membro de uma religião, cumprir alguns rituais religiosos, que você está de bem com Deus. Para Deus, isto não é verdade. Se você é apenas um frequentador de igreja, e não uma pessoa frutífera no reino, se você é um frequentador de igreja e não é uma pessoa que edifica a igreja, você nunca terá parte com Deus. É isto que Jesus está ensinando. E depois que eu terminar todas elas, eu pretendo, em 1 ou 2 semanas, ou 3 até, ou quem sabe 4, dentro desta mesma matéria, ensinar vocês como se aplica as bem-aventuranças nas diferentes situações de nossas vidas. Muitas pessoas me perguntam e dizem: Walter, como é que eu ando no Espírito? Você precisa entender as bem-aventuranças. Senão você nunca saberá como andar no poder do Espírito de Deus. Por que Deus deu as leis? Deus não deu só leis. Deus deu a lei e o espírito da lei. A lei existe porque o espírito da lei está aqui nesse ensinamento. A Bíblia diz: não mentirás. Mas eu preciso responder por que eu não devo mentir. E eu encontro todas as respostas nesses 8 princípios. Então, não é verdade que basta acreditar em Deus. Não é verdade que qualquer caminho leva a Deus. Também não é verdade que aquele que fala de Deus ou o lugar que fala de Deus está sendo abençoado. Isso não é verdade. Muitas pessoas falam de Deus, mas não conduzem as pessoas a Ele, e nem para praticar a sua vontade. As pessoas hoje em nossas igrejas não sabem o que é fazer a vontade de Deus. Há pessoas que estão no Evangelho há 40, 50, 60 anos. Frequentaram igrejas e igrejas e não conhecem a Deus. Não conhecem o seu caráter, seus planos, o seu modo de agir. A única coisa que eles sabem dizer é que Deus é fogo, derrama poder e faz isso e aquilo. Mas a vida deles é um verdadeiro fracasso. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre o objetivo das bem-aventuranças. Qual é o objetivo das bem-aventuranças? É a obtenção de uma vida que agrada e glorifica a Deus pela morte do eu.
Certa vez Moisés chegou diante de Deus e disse: mostra-me a tua glória, isto é, mostra-me o teu rosto. E Deus disse: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto se não passar pela morte. Todo aquele que ver o meu rosto morrerá. Assim também é verdade que todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus morre. Jesus disse: se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, será apenas um grão. Mas quando ele morre, ele gera alguma coisa. Ele gera frutos, sementes. Toda pessoa que se encontra verdadeiramente com Deus, ela morre para si. As bem-aventuranças são como um grito divino. Para aqueles que desejam a eternidade, que querem crer na eternidade, que perceberam que ela existe. E então eles aceitam o processo gradativo da morte do eu. E essa morte se inicia com as 3 primeiras bem-aventuranças. Quais são elas? Versículo 3, 4 e 5. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Jesus nunca ensinou que se você fizer uma corrente, uma campanha, uma novena, se você comprar água, se você comprar óleo, você vai ter o reino de Deus. Mentira. O reino de Deus não se inicia aí. O reino de Deus não se inicia nem por você estar aqui. A primeira atitude de uma pessoa que se encontra com Deus é reconhecer a sua condição espiritual, moral, falida. Eu não presto. Eu não sou bom. E então Jesus disse: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O que é chorar? Eu expliquei a vocês. Não é chorar de dor, o cachorro mordeu a perna, você vai estar chorando. O filho desobedeceu, você está chorando. Não! Chorar aqui é lamentar a condição. Você descobriu quem é, e então você se curva. Você lamenta quem você é. E então você começa a receber encorajamento da parte de Deus, para que você pratique a terceira. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Humildade aqui é se render. Se render ao governo soberano de Deus. Até este momento você estava dominando a sua vida, sendo o senhor de sua vida, mas você descobriu a sua condição de falência espiritual e moral. Você lamenta isso. E agora você se rende a Ele. Esse é o primeiro passo na morte espiritual. E então, temos que continuar morrendo. Quando você se rende a Deus, você tem vontade de conhecer e praticar a vontade de Deus. É algo tão grande, tão poderoso que entra dentro de você, que você quase não pode controlar. Quando você tem uma experiência real com Deus,
Isso enche o teu coração de uma maneira, a tua alma, o Espírito de Deus se propaga. É como se algo dilatasse lá dentro. É como se uma chama se acendesse lá dentro. E agora você quer exteriorizar isso. É algo tão bom que você quer que as pessoas recebam. Então chegamos na próxima, no verso 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Quando você tem vontade de fazer a vontade de Deus, este sinal está na vida de um verdadeiro cristão. Ele trabalha aqui, ele vive aqui, ele passeia lá, ele estuda nesta escola, ele se envolve com este tipo de pessoa, com aquele tipo de pessoa. Então, ele quer saber como Deus quer dirigir sua vida, a fim de que ele saiba como lidar com as pessoas e as situações. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Como você pode praticar a vontade de Deus agora? A vontade de Deus agora é que você se esforce para entender. Porque você tem que amar a Deus com a sua mente. Como você pratica a vontade de Deus diante dos seus inimigos? Como você pratica a vontade de Deus diante dos seus amigos? Numa festa, num jogo de futebol, na praia, no cinema, diante da televisão, no trabalho. Mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável a quem? A Ele. E não a nós. Se a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável a Deus e não a nós, para praticá-la, temos que morrer. Às vezes algumas pessoas me dizem, Walter, eu vou em tal lugar, mas a pessoa que está do meu lado diz, não vai começar a falar de Deus lá. É assim que ocorre. Se você começar a falar de Deus lá, eu vou embora. Nem de carro com você eu volto, eu pego um ônibus. Venho montado em um canguru. Mas se eu estiver lá e surgir a oportunidade, o que eu faço? Eu vou criar problemas? Se você tem desejo de fazer a vontade de Deus, você nunca dirá frases como estas. Você dirá, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Usa-me como teu servo em qualquer lugar. Por que você tem vergonha que as pessoas no seu trabalho e na escola saibam que você crê nele? Mesmo sabendo que Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Por que você corre esse risco? Porque você ainda não se entregou a ele. Você tem noção teórica de Deus. Você cresceu talvez dentro da igreja. Você está aprendendo algo, mas ainda lhe falta a experiência. Se a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável a Ele, não é boa, nem perfeita e nem agradável a nós. Ela pode gerar problemas, mas porque amamos a Deus e estamos dispostos a morrer por Ele, a praticamos. Então, essa experiência envolve mais uma etapa de nossa morte. Jesus nos ensinou que nós devemos amá-lo
Como? De todo o coração, alma, espírito, corpo, mente, força, enfim. Mas também devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. A prova que nós amamos a Deus é quando nós fazemos a vontade de Deus para o nosso próximo. Então chegamos ao verso 7, quando diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. A base do Evangelho é o amor. Mas a base da nossa comunhão com Deus é o temor. Para você praticar o amor, você tem que respeitar a Deus. Senão o único amor que você pratica é a barganha, é o egoísmo. Por isso, é necessário, quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós queremos que eles recebam a mesma misericórdia que nós recebemos de Deus, que nós tenhamos um coração purificado, senão nós nunca vamos nos preocupar com o nosso próximo. E então, o versículo 8 diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. O mundo diz: se Deus existe, mostra. Se Deus existe, cadê Ele? Vocês nunca verão a Deus. Primeiro que Deus é Espírito. Ah, então ninguém vê? Vê. Mas vocês nunca o verão. Muitas pessoas que frequentam igrejas nunca verão a Deus, nem na eternidade e nem no tempo presente. Porque para se ver a Deus, é necessário morrer para si mesmo. É necessário ter vontade de fazer sua vontade. E a sua vontade se baseia sobre a misericórdia, quando você se oferece tanto para Ele como para os outros, porque Deus é misericordioso. Ele mesmo pediu: misericórdia eu quero e não religião. E para isso você se entrega e diz: Pai, poda a minha vida, trabalha na minha vida, limpa a minha vida, limpa os meus pensamentos. Porque a sujeira, o lixo mental que está aqui, atrapalha para que eu ouça a sua voz e entenda os teus princípios. A única coisa que eu tenho dentro da minha mente é que se eu te servir, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter amigos, eu não vou ter felicidade, eu não vou ter paz, sossego. E tudo isso é uma grande mentira. Porque Deus ama seus filhos e cuida deles. Ser puro de coração significa se alimentar com a palavra de Deus e permitir que ela faça uma transformação interior. Que nos livre do egoísmo. Esse é mais um processo na morte. E quando você recebe, você é contrastado com aquela pureza. Quando você é impactado, quando você recebe da graça de Deus a coragem. Porque ver a Deus significa ser admitido por Ele para entrar na sua presença. Você não entra na presença de Deus como quando quer. Eu vejo um grupo de oração se formando e diz: vamos buscar a Deus. Vamos.
quem disse que você vai encontrar? Mas nós fomos no monte, o chão esquentou, o chão brilhou, Deus estava lá. Quem disse que não foi o diabo? Ou um fenômeno da própria natureza? Porque aquele que vê a Deus muda a sua vida e morre. Eu tenho dito às pessoas aqui, por que uma reunião como esta existe? Uma reunião como esta existe, e de terça-feira existe, para que nós aprendamos a amar a Deus e respeitá-lo. Porque quando amamos a Deus e o respeitamos, aprendemos a amar o nosso próximo e a respeitá-lo. Tudo que Deus está ensinando aqui é que você não deve tomar água do Rio Jordão para ser abençoado. Que você não deve comprar camiseta, óleo ungido, bala, tijolo, colher de pedreiro. Você deve aprender os princípios de Deus, pelos quais a vida espiritual que agrada a Deus é regida. Por meio desses caminhos, a vida espiritual se movimenta. Do contrário, você não agrada a Deus. Por que você não consegue sair desse drama da depressão e das suas síndromes? Porque você não observa isto. Mas eu cresci na igreja, eu fiz escola dominical. Você fez o quê? Você aprendeu as histórias da Bíblia. Isso é bom. Mas você não sabe como aplicá-las à sua vida. Você não conhece o agente dessas histórias, o agente controlador, o agente planejador, aquele que elaborou os momentos, que preparou as situações para que tudo acontecesse. Você precisa conhecer aquele que está por trás da sua vida, dirigindo os seus caminhos. Quando uma pessoa, então, morre para si mesma, ela tem vontade de se colocar nas mãos de Deus para ser um instrumento dele, para reconciliar pessoas com o Pai. E então ele se torna um ministro de Deus. Porque todo cristão verdadeiro é chamado para ser um ministro, um instrumento para produzir frutos. Por quê? Porque esta pessoa agora tem uma firme disposição, constante. Ele é perseverante, ele ama. Sempre que surge uma oportunidade, ele tem vontade e desejo de falar aos outros sobre a graça de Deus. E que elas se reconciliem com o Pai. E então chegamos ao nosso verso 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Essa paz que o pessoal diz por aí, eu vou na igreja, eu sinto uma paz. Não é essa paz que Jesus está falando, e Ele nunca falou desta paz que as pessoas falam. Vocês vão ver daqui a pouco. Porque quando nós ouvimos a verdade, nós temos vontade de fugir de lá. E se você está ouvindo o Evangelho, você não vê a hora de eu parar de falar. Você quer sumir daqui e comer aquela macarronada que sobrou do almoço, com aquela tubaína e arrotar diante do Fantástico.
Então, o objetivo das bem-aventuranças é nos ensinar que devemos morrer para nós mesmos, para que obtenhamos um coração que agrada e glorifica a Deus. Você não pode imaginar quantas coisas você já perdeu por não ter morrido para si mesmo em determinadas situações. Quanto tempo você perdeu em situações e pessoas por não ter morrido para si mesmo. Você poderia estar experimentando outros patamares. Mas o seu egoísmo dizia, não, tudo vai mudar, tudo vai mudar. E Deus estava dizendo, não vai, cai fora. Mas você não ouviu os seus gritos. Mas como poderia ouvir? Se você estava cheio de egoísmo e orgulho pessoal. Você tomou decisões e se comprometeu com certas decisões que sabe que a sua vida, a partir de agora, será um caminho tão pesado. E você vai ter que arrastar aquilo que você trouxe para junto de si. Porque você não morreu para si mesmo. Esta é a libertação que o Evangelho nos dá. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, em segundo lugar, as bem-aventuranças não são um conjunto de princípios isolados. É um erro pensar que eu posso praticar uma e não a outra. Como eu sou pobre de coração, como eu sou espiritualmente pobre. Se você reconhece isso, você não ri, você chora. Ai, agora estou chorando um com o outro, eu estou chorando com meu irmão. Como eu sei chorar. Você não sabe nada. Vamos supor que em um momento você age misericordiosamente com uma pessoa. Você vai e ajuda, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Quando Deus está dizendo, eu não quero que você ajude esta pessoa, porque eu estou trabalhando na vida dela, e se você ajudar, você vai estragar. Vou citar um exemplo, mas não riam. Saul. Samuel chegou diante de Deus e disse, Senhor, olha Saul, Samuel, por que você continua insistindo em orar por este homem? Por que você acha que este homem tem solução? Me escute, Samuel. Eu não tenho mais nada a ver com este homem. Eu o rejeitei. Samuel ficou triste. Porque ele sabia qual era o fim de Saul. O inferno. Porque é para lá que as pessoas vão. Aquelas desobedientes. Que não se ajustam a Deus. Ou você fica com ele, ou fica longe dele. Muitas vezes nós ajudamos pessoas, querendo que todo mundo veja que estamos fazendo isso. Porque é um tipo de propaganda pessoal, marketing, política pessoal. E tudo aquilo não passa de uma ação filosófica e até filantrópica. Deus não está envolvido naquilo. Quantas vezes pessoas vão em acampamentos religiosos
E no terceiro dia à noite, acende-se uma fogueira. Então todos são lembrados de cada um pegar um graveto. Graveto é um pedacinho de madeira. E então chegam diante da fogueira e dizem: esta é a minha vida para ser queimada. E joga e chora. Se esparrama no chão sem ser batatinha. E derrama lágrimas e diz: oh, o Espírito de Deus. Voltam cantando no ônibus ou nos carros, gravam, chegam no domingo na igreja, eles cantam, vai todo mundo lá, 200 pessoas, dizendo: agora vai. Uma semana depois, estão todos a mesma coisa de antes. Não mudou nada. Você vai a um monte e chega lá e ora, e o vento sopra, você sente um arrepio, alguém chega, você sentiu um arrepio com esse vento frio, senti, foi Deus. É um frio que subiu, tornou descer. Você escuta uma coruja e alguém, você ouviu isso? Foi Deus. E então alguém diz: toda vez que você quiser se encontrar com Deus, este é o lugar. É no monte. E Jesus disse: não é aqui nem ali. Tudo não passa de emoção. A vida não mudou. Continua fofoqueiro. Continua com pensamentos errados. Continua namorando errado. Continua sendo um mau marido. Uma péssima esposa. Um péssimo educador. Um péssimo filho ou filha. Que não honra pai e mãe. Que não se envolve profundamente nas coisas de Deus. Não adiantou nada. Quantas vezes eu vejo pessoas que querem compartilhar sua fé com seus colegas de trabalho. Falam e falam de Deus. Olha, escuta, a vida não fica assim. Deus é muito bom. E bababá, bababá. Mas quando o fulano olha bem para ele, depois de um tempo percebe que ele não tem um compromisso sério com o Pai. E vira um desalento. Às vezes, algumas pessoas chegam até a ouvir: olha, fulano, para de me falar de Deus, porque para ser um cristão como você, eu prefiro não ser. Noutras oportunidades, ocorre até da pessoa se entregar a Deus. E ela ultrapassa o nível espiritual de quem pregou para ela. A pessoa que iniciou o trabalho, o processo, deveria estar ensinando esta outra pessoa, mas ele não consegue, porque ele não busca, ele não tem compromisso, ele não entende sobre o reino. Ele não é um pacificador. Então, as bem-aventuranças não são caminhos e sugestões opcionais ou pessoais, e nem também para tornar o mundo melhor. Existem muitos cursos que usam as bem-aventuranças, dizendo: o nosso Brasil vai se tornar melhor com esses princípios, a igreja vai se tornar melhor com esses princípios. Nada se torna melhor se um coração não mudar. E o coração só muda quando morre para si mesmo. As bem-aventuranças fazem parte de um ensinamento de Jesus que revela um caminho para a eternidade, para o céu. É uma mensagem de Deus para que entremos nesses princípios e permaneçamos nele, para que sejamos reconhecidos e chamados de filhos de Deus no grande dia do juízo. Ou vocês nunca leram
que naquele dia pessoas vão chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, 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 nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres no Teu nome, nós expulsamos demônios no Teu nome. E Jesus irá dizer: apartem-se de mim, porque eu não os conheço. Noutra oportunidade, as pessoas chamarão Jesus de Senhor, Senhor e Senhor, mas Ele irá dizer: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Apartem-se. Já cansaram? Não existe a possibilidade de uma pessoa entrar no céu sem morrer para si mesmo. Você injeta droga no teu corpo, depois abandona, injeta. Você vai e bebe, depois abandona e volta a beber. Você pensa que você vai para o céu? Não vai. Deus odeia o seu erro. E a qualquer momento Ele passa a odiar você. E nunca mais você vai ter chance nenhuma. Porque você é um rebelde. Você rejeita a sua graça. Se você está no caminho estreito, o meu objetivo é dizer: lute e permaneça nesse caminho. Mas se você está no caminho largo, o meu objetivo e o meu coração pede: saia dele. Se você acha que pode viver com Jesus e viver suas fantasias, você não pode. Eu não estou lhe dizendo que você não pode passear, sair com amigos, mas se você não tem propósitos divinos na sua vida, você está errado. Você está se perdendo. E Deus está chamando, gritando. E existem razões para o seu grito. Mas Ele está dizendo: permaneça no caminho estreito, ainda que em meio a muitas lutas. Porque quando nós seguimos o Evangelho, nós corremos o risco da rejeição, da perseguição, das injúrias, das tristezas. E é por isso que ele diz, no verso 10, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Então chega alguém na televisão e diz: Deus não quer que você sofra. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Deus não tem parte com você, porque Ele é santo, santo e santo. A palavra de Deus não mente. Se você veio a esta igreja pensando que iria receber alguma oração e você vai receber a paz, a alegria, a felicidade, você se engana. A única coisa que Deus vai pedir para você é que você seja a pessoa que nunca foi. Você pensa que é dono do seu nariz, então agora você não é mais. Isso é um grande sofrimento. Como filhos de Deus, nós devemos trabalhar pela paz. E é isso que nos importa. Em terceiro lugar, você deve trabalhar pela paz porque é filho de Deus.
Jesus não está dizendo que se você trabalhar pela paz, você será filho de Deus. Não, ele está dizendo, porque você é filho de Deus, você faz isso. Porque você é filho de Deus, você quer fazer com que outras pessoas se tornem filhos de Deus. A paixão de Deus entra dentro de você. Aquela misericórdia, aquela pureza. E você olha a pessoa e você se coloca no lugar dela e você diz, Deus, como esta pessoa poderia estar na tua presença experimentando outras coisas, um outro estilo de vida? Como ela poderia ser melhor? Como esta pessoa poderia ser menos egoísta, mais abençoada por ti? Como ela poderia ser mais forte, mais equilibrada, mais sensível, mais sensata, mais saudável? E você chora por ela, porque ela não sabe ainda chorar por si mesma. Você reconhece a sua falência espiritual, você chora por ela, você pede que ela se renda a Deus. Porque você tem misericórdia dela. E a razão de ter misericórdia é que você está debaixo da pureza e da santidade de Deus. E você está implorando a Ele que lhe dê uma chance de falar àquela pessoa, porque você quer pacificá-la com o Pai. Isso é pacificar. Nós imitamos os judeus. Quando eles se encontram, eles dizem Shalom. E nós dizemos a paz. Mas o correto é, viva em paz com Deus. Tenha paz com Ele. Cultive a paz com Ele. Por que eu digo isso? Porque em quarto lugar, entenda, trabalhe pela paz, pois você recebeu o caráter de Deus em Cristo. Quando você aceitou Jesus de fato, o caráter de Deus entrou em você. E como é o caráter de Deus? Posso tentar te explicar? O livro de Hebreus, em Hebreus 13 diz: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, o que ele se tornou? O grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é o quê? Selada. E então, no versículo 21, que o Deus do quê? Da paz. Ele é um Deus da paz. Ele é um Deus de paz. Lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer o quê? A sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo que lhe agrada. Não é o que nos agrada. Como é que você pode ir numa igreja e ouvir um cara dizendo: tudo que você quer, Deus vai te dar hoje se você tiver fé? Não é o que a Bíblia diz. Mentirosos, profetas mentirosos do inferno, que engana os filhos de Deus. Nós existimos para fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque no início, quando o homem foi criado, ele abandonou Deus para fazer o que o agradava. Assim,
o homem. Tudo que Deus lhe deu não lhe valia nada, não tinha mais valor. Ele precisava de algo para se sentir importante. E então, Deus, se você quiser andar na minha presença, você vai ter que me agradar. Então ele continua. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. É muito fácil numa reunião de louvor, no show de louvor, e rebolar, ver esses conjuntinhos, picaretas por aí, dizendo para as pessoas, tira o pezinho do chão. Um bando de bobocas, dizendo, somos levitas. Levitas não existe mais, meu filho. Nós somos os adoradores. Adoradores são o povo de Deus. E adorar não é cantar. Como não é cantar? Não é. Cantar e louvar faz parte da adoração, como assim é pregar, ensinar, servir, amar, chorar, morrer. Quanto é o seu show? 400 mil, mais a venda de CDs, mais o avião para me buscar no Rio, um ônibus para levar minha banda, porque no avião eles não vêm. Os bichos vêm de ônibus. Mais traslado, hotel 5 estrelas, mas garanto que com o meu show a sua igreja vai ser reconhecida. Grande porcaria. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Nós precisamos produzir frutos. Quem precisa ser conhecido é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todas as igrejas que eu fundei em nome do Senhor nunca tiveram placas. Não faço questão. E enquanto eu estiver aqui, não haverá. Melhor que placa é o seu testemunho, é a sua declaração de que você ama o Deus Criador. É você aprender como se portar nas diferentes situações, para que as pessoas vendo as coisas que vocês fazem, glorifiquem, exaltem e reconheçam o Pai que está nos céus. É assim que o autor de Hebreus vê. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17 ao 19, o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Você não faz mal a um amigo. Imagine você sendo amigo de Deus. E Deus nos deu o quê? A tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Isso é pacificar. Mas como você pode levar os outros a amarem a Deus se você só fica fazendo bobagem por aí?
se você só fica resmungando pelos cantos. Seu marido chega em casa e você já está com cara de bode. Ou vice-versa. O seu pai fala, vamos conversar, filho. E você fala... Ou então você fala, pai, pode ter uma conversa? Não tenho tempo, estou muito atarefado. O seu filho é mais importante do que qualquer compromisso que você tenha. Você imagina e você vai orar, ó Senhor, então o anjo fala, para. Deus não pode atender agora porque tem milhões lá na Ásia. Sabe por que Deus nos ouve? Porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. E sabe por que Ele é capaz de cuidar de nós? Porque Ele é onipotente. E então Deus ainda diz no verso 19. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Isto é, se você reconhece a sua falência espiritual e moral, Deus apaga os seus pecados e Ele começa a trabalhar para ser seu amigo. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. E é isto que eu estou fazendo com vocês. E é isto que vocês devem fazer lá no trabalho, na escola, em toda parte, porque você recebeu esta tarefa. Deus é um Deus que ama e dá a paz, porque Ele é um Deus pacificador. Se Deus é pacificador, nós temos que ser. Ele nos perdoa e nos oferece um caminho para pacificação com Ele, para reconciliação com Ele. Então nós devemos ensinar as pessoas sobre esse caminho também. E a estratégia de Deus para que este caminho exista é Jesus Cristo. Então Deus diz, olhe para o meu filho e creia nele. Mas isso é pura bobagem. Você, pai, faz a mesma coisa. Se você quiser saber. E vou te dar um exemplo. Você tem um filho safado, mal educado, respondão, rebelde. E então você conhece o filho do vizinho, que é um menino educado, respeitador, estudioso, honra pai e mãe, é quisto por todos. E então você chama o seu filho e diz, filho, vem cá. Por que você anda com essa gente? Olha aquele rapaz, anda com ele. Você vai ter bons hábitos. Você vai aprender muitas coisas boas com ele. Você vai ser aceito pela maioria das pessoas honestas. Pessoas que poderão te ajudar. É isso que Deus faz. Será que você não entende? Se não existisse uma pessoa como Jesus, para quem Deus iria nos levar? Deus está dizendo, vá a Cristo, aprenda com Ele. Olhe o exemplo do meu filho. Ele age diferentemente de você. Ele me agrada e eu dou a Ele o meu coração. E se você andar segundo Ele andou, eu vou dar a você o meu coração também. Só que há uma diferença entre Jesus e o filho do vizinho. Deus o transformou em pastor da igreja. Jesus é o próprio Deus. Não basta só olhar para Ele e aprender coisas dele. É necessário submeter-se a Ele. Porque Ele é Deus.
Portanto, quando nós nos submetemos a Cristo, nós adquirimos o caráter de Deus. E nós passamos a amar o que Deus ama. Passamos a detestar o que Deus detesta. E nós conhecemos os filhos de Deus por meio deste procedimento. O apóstolo Paulo fala sobre o objetivo do pacificador. Ele diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. É isso que ele diz. No que depender de vocês, o objetivo do pacificador é viver em paz com Deus e em paz com as pessoas, se possível. No livro de Hebreus está escrito o seguinte, 12:14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Se você não procurar ser pacificador e ser uma pessoa dedicada a Ele, esqueça, você nunca verá a Deus, nem aqui e nem na eternidade. Mas Deus faz algumas advertências ao pacificador. Na época de Jesus, os líderes religiosos esperavam um Messias que não levasse desaforo para casa. Posso me alongar um pouco mais? Eles achavam que se alguém, como um soldado romano, te cuspisse no rosto, você, como um grande líder judeu, deveria cuspir no rosto dele. Se alguém lhe desse uma bofetada, como líder judeu, você deveria devolver a bofetada. Mas o que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia aí, Mateus 5, versículos 43 ao 45. Se alguém precisar se levantar e sair, sinta-se à vontade. Vocês ouviram o que foi dito. É isso que ele está dizendo. Os líderes religiosos ensinam a vocês essa bobagem. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem o quê? Filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Repare o verso 45, diz o quê? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Em vez de alimentar o rancor, Jesus está dizendo, façam o que Deus lhes pede. Faça o que Deus lhe pede para fazer especificamente para o seu inimigo. E ore muito por ele. Por que Deus pode pedir isso? Há pessoas que zombam dele, que rejeitam suas leis e princípios, têm ódio dele. Tem a religião, mas não vem falar de Deus. Não vem com esse negócio de Bíblia aqui. Tem ódio das coisas dele. Mas ao mesmo tempo, Deus lhes dá todas as condições necessárias para que possam subsistir. Mesmo rejeitando Deus, mesmo falando mal contra Ele, mesmo dizendo coisas erradas, Deus ainda lhes dá saúde e tem paciência para esperar. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Deus mantém a vida dos bons e dos maus.
E nós? Quando nós temos um inimigo pela frente, nós queremos que ele morra. Nós queremos que ele seque. Nós queremos guardar um rancor, um ódio interminável dentro de nós. Por isso, este texto nos ensina o quê? Não faça justiça com as próprias mãos. Não tome o direito pelo seu direito. Não exerça a sua justiça. A Bíblia diz: não se vingue, espera. Durante 40 anos quase pregando, sofri tremendas injustiças. Mas graças a Deus, Deus sempre me deu a capacidade para nunca levantar a minha mão contra os meus inimigos. Aqueles que se excederam, todos eles tombaram pelo caminho. E eu olho para trás e todos eles estão tombando e caindo. E eu envelhecendo e cada vez mais apaixonado pelo meu Pai. Você não precisa guardar ódio. Mas você precisa aprender a orar. Como é que você se torna um filho de Deus, disse Jesus, quando você aprende a amar seus inimigos? Porque Deus ama aqueles que não querem crer nele. Haverá um momento de separação? Haverá. Mas Deus sempre está dando uma oportunidade. Até você que veio aqui esta noite, que diz: ei, Deus, bobagem, você ainda terá possivelmente algumas outras oportunidades. Porque Deus quer ir atrás de você e gritar e dizer: você não pode viver sem mim. Mas nós não queremos nos parecer com Ele. Nós queremos odiar. Nós queremos ter raiva. E agimos impulsionados pela raiva e pela mágoa. E depois, com a maior cara lavada, entramos numa corrente chamada corrente de oração. Oh, Pai, aqui estou chorando. Deus olha, não é possível. Como eles se enganam. Você pensa que a oração do missionário, do pastor não sei o quê, você dando 5 mil, 10 mil, 1 mil, 30 mil, 50 mil, Deus vai te abençoar. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Mas não pensa que o teu coração é bonzinho. A outra coisa, a próxima advertência. Prepare-se para sofrer dentro da tua própria casa. Em Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 36, se vocês ainda têm coragem, vocês vão ter saudades desses ensinamentos, viu? Aí chega um bobalhão aqui e fala: quem quer ser abençoado nesta noite? Levante a mão. Aí todo mundo: agora, comece a levantar a voz, porque Deus está aqui, Deus está derramando bênçãos e mais bênçãos. E Deus está olhando um bando de rebeldes, que não querem saber de mim. Honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Como Deus vai abençoar você assim? Então, versículo 34 ao 36 do capítulo 10 de Mateus. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, mas aí está uma incoerência, uma contradição. Não, Jesus não veio para resolver os teus problemas. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não vim aqui para resolver teu problema financeiro. Eu não vim aqui para resolver os teus problemas amorosos. Eu vim aqui te ensinar o Evangelho. Então ele diz, eu não vim para trazer paz ao mundo. Não vim para trazer a paz, mas a espada. Eita, assim não dá. De um lado ele fala bem-aventurado o que trabalha pela paz. E agora diz que não tem paz. Ele veio ensinar você a ter paz com Deus. Mas às vezes com as pessoas, isso não acontecerá. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Isso é fácil. E então ele diz, e assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Você se lembra quando Jesus disse, quando ele foi a Nazaré, a cidade que foi criado por 2 vezes, rejeitado lá, e ele disse, o profeta nunca tem honra na sua casa. Às vezes você vai falar com a sua esposa ou com o seu marido alguma coisa de Deus, e o que você encontra? Palavras ásperas, rejeição. Vocês dois vêm à igreja e quando um vai falar com o outro sobre Deus, você não é de Deus não para me falar nada. É esse desmonte que você faz. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes você pode ser um jumento, mas Deus usa os jumentos também. Ou uma mula. Você vê como nós erramos? Deus está dizendo, eu não posso aceitar você comigo quando você está com o coração cheio de mágoa, de ódio. Como eu posso falar com você? Você senta diante de um filme, brigado com a mulher, com as crianças, fica lá assim. Porque a mulher fala, você só quer futebol, vai assistir esse filme agora, sou eu, a dona do controle. E você fica lá. Aí ela chega no final, gostou do filme? Gostei. O que você entendeu do filme? Você não assistiu o filme que eu queria ver. E fica agora falando. O nosso procedimento é terrível. Em todos os aspectos. Jesus disse, em outras palavras, você deve amar a paz e trabalhar pela paz, principalmente perante os seus inimigos. Ore por eles, faça a vontade de Deus para eles,
Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cumprimente-o sempre. Não passe, não vire a cara para eles. Mas cumprimente. E ore sempre para que essa barreira seja quebrada. Se a outra pessoa não quer, o problema é dela. Mas você sempre insistirá. Mas, tome cuidado para não comprometer a sua confiança em mim. Porque mesmo que sua família comece a exigir que você abandone a sua fé, de forma alguma você a abandonará. E então espere perseguições dentro da sua casa. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, sua avó, tua sogra. Espere porque virá. Mas aguente firme. Você não será culpado por ter sido obediente, submisso à vontade de Deus e por ter sido bondoso. Porque algumas pessoas usam a fé para provocar os outros. Senta no carro, a mulher senta no carro, o marido pega um hino e coloca lá. Eu serei submissa ao meu marido. Aí ela do lado começa assim. É lógico que vai estourar. Aí ela pega o pendrive dela lá, coloca lá. Homem que é homem, ora o tempo todo e busca a Deus. Ama sua mulher e seus filhos, não sai com amigos. Está sempre em casa, sempre junto aos seus. Aí... Aí ele fica no volante. Não provoque. Não use o nome de Jesus para provocar. Por quê? Porque em sexto lugar, o pacificador sabe que a pureza e a misericórdia são a base para as suas ações pacificadoras. Anotaram? Então anote. Fast, rápido. Num rato. Foi? Mas que turma de molenga. Desses dias vocês estão me tirando a paz. Então, anotaram? Essas coisas que vocês anotam aí, que vocês devem ler em casa. Agora, por que eu digo que a pureza e a misericórdia é a base da ação pacificadora? Porque Tiago, no capítulo 3, versículos 17 e 18, diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo o quê? Pura. Então ela sempre nos leva à pureza. Como eu disse outro dia, hinos, manda chuva de fogo, de unção. Eu digo, suba lá no 15º andar. Faça 500 procurações a quem interessar, no seu nome. Assine, reconheça a firma
e joga lá de cima. Ou se não, vem aqui na igreja, descubra o nome de cada um e dá uma procuração. Faça o que você quiser. Você faria isso? Claro que não. Não é idiota. Como é que Deus vai derramar sua unção sobre pessoas que vão deturpar seu nome? Pessoas escrevem hinos e nem sabem o que estão fazendo. Pessoas cantam hinos e nem sabem o que estão cantando. Eles estão desonrando a Deus, cantando o próprio pecado. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Ela é também o quê? Pacífica, bondosa e amigável. Ela leva a pessoa a Deus, porque nela existe bondade, existe graça. E ela transforma esta pessoa em amiga de Deus. Não é isso que vimos até agora. Por que ela transforma? Porque, agora o outro. Porque ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. E é livre de fingimento. Nós estávamos em Israel. E uma pastora e um pastor que brigam o dia inteiro, se xingam o dia inteiro. Eu não sei se eu estava junto com você, Natan. E ela olhou de longe e disse: meu irmão querido. E ele de lá: minha amada irmã. As duas igrejas olharam e disseram: eu não acredito. A maior cena de hipocrisia. Como esses dois podem servir a Deus? Essa pastora fez todas as mulheres ficar careca uma vez. Que nem uma mulher egípcia para não pegar piolho. Mas não perde a cabeça. Está sempre envolvido em alguma coisa. Bom, e o versículo 18? Pois a bondade na Bíblia é graça. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Quando você tenta unir uma pessoa com Deus, você espera que esta pessoa mude o seu coração e passe a ser bondosa. Deixe de ser má. Deixe de ser egoísta. Interesseira. Por isso, quero terminar. Todos digam graças a Deus. Obrigado. Apresente as suas reivindicações a Deus, mas não se desencante com as suas respostas. Certa vez, os líderes religiosos perguntaram a Jesus se era justo pagar imposto ao governo romano. Então, Jesus lhes disse o seguinte: vocês já notaram isso aí? Diz que demora, são 2 linhas. Pronto. Jesus disse assim: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isto é, por que eu deveria me tornar juiz nesta casa? Vocês estão me procurando para ser juiz nesta causa? Por quê? Vocês querem que eu decida se vocês têm que dar a César o que é dele?
Vocês não criaram esta situação. A condição espiritual de vocês os conduziu a isso. Vocês foram sempre desobedientes a Deus, agora estão debaixo de um governo que os escraviza. E sabe o que vocês têm que fazer? Agora vocês têm que pagar seus impostos a esse governo mentiroso. E parem de roubar a Deus. É isso. É isso que ele está dizendo. Vocês não dão a Deus o que é de Deus e ficam reclamando de dar imposto ao governo. Foi Deus que colocou esse governo em cima de vocês. Porque vocês são pessoas rebeldes. Certa vez uma pessoa fez o seguinte pedido a Jesus: Mestre, mande que meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Isso é conversa, rapaz? Isso é oração? Jesus está dizendo: vocês como família sempre viveram maus? Sem harmonia? E eu lá tenho culpa disso? Vocês nunca observaram os princípios de Deus? Vocês nunca tiveram respeito por ninguém? E agora que o seu irmão abocanhou tudo e você chega a mim para pedir? Você é um avarento. Você é um ganancioso. A vida verdadeira não se mede pelas muitas coisas que uma pessoa possui, disse Jesus. E ele contou uma história. O homem construiu, conseguiu, ficou rico, e Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O mesmo ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Muitas das nossas reivindicações a Deus não significam nada. Walter, ora por mim, lá no trabalho, estão me perseguindo. É? Ó Senhor, expulsa os demônios dos perseguidores. Como é que você pode fazer isso? Sabe qual seria a resposta de Jesus? Puxa, lamento. Está sofrendo, né? Você não imagina como eu estou sofrendo. Estou perdendo a minha vida ali. Estão me perseguindo demais. Estão querendo acabar com a minha saúde, com tudo. Eu sei. O senhor sabe, não é? O que o senhor vai fazer? Nada. Como é que é? Nada. Mas o que eu faço? Ame os seus inimigos. Ore por eles. Faça o bem a eles. Está cheio de gente fazendo corrente para Deus livrar. Ou não é? Como é que Deus vai abençoar? Negar o que disse. Se é uma ação satânica na sua vida, com certeza Deus pode livrar. Mas como é que Deus pode manter a sua saúde espiritual livre de novos ataques se você não cresce espiritualmente? Agora você está com ódio de alguém. Você pensa que você vai passar impune? A próxima pessoa que vai pegar você é Satanás. Ele vai tentar alimentar o seu ódio de tal maneira a ponto de você, um dia, espero que isso nunca aconteça, ser possuído completamente por ele. Ai, faz uma oração, que lá em casa tem uns espíritos lá, atormentando os espíritos lá. O espírito da Gerarda está lá. É.
Você confia em mim? Eu confio. Você sabe que aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo? Vai e fique em paz. Isso é fé. Não é um cara gritando aqui, agora! Uma vez eu estava dirigindo louvor, e eu muito pobrezinho mesmo, e eu tinha um terno marrom, só aquele terno. Eu mesmo tinha alinhavado ele, sabe? E quando eu fiz um movimento, ele rasgou assim, ó. E eu corri aqui atrás e fiquei assim. E tinha mais 2 pastores atrás, morrendo de rir. E eu disse para o povo, vamos ficar em pé. Levante as mãos, mas olhe para o alto e feche os olhos. Olhe para o alto e feche os olhos. Quando eles levantaram a cabeça, eu saí correndo. Mas alguns viram. E o pior é que eu estava de cueca branca, samba canção. Então, imagine a situação. Todos nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Ou não é? Porque queremos que Ele resolva as nossas conveniências, porque somos interesseiros. Todos nós queremos e chegamos a Deus, e se Deus existe, por que Ele não dá um fim às guerras, às injustiças sociais, às corrupções políticas, à desobediência dos filhos, à irresponsabilidade dos pais em educá-los? Por que Deus não dá um fim às discórdias entre cônjuges, às injustiças salariais e abusos de patrões? Porque Deus não acaba com as seitas. Porque Deus não acaba com os bandidos. Jesus não veio para fazer isso. Ele veio para dizer, quando estas coisas começarem a acontecer, se preparem. Eu estou às portas. Foi isso que ele disse. Ele não vai resolver o problema deste mundo. Guerras vão aumentar, a maldade vai aumentar, a corrupção vai aumentar, a imundícia vai aumentar, as doenças, as pestes vão crescer, as calamidades, os terremotos. Mas ele disse, olhe para o alto, porque eu estou voltando. O que Deus pede é um novo coração. Um coração que esteja voltado para Deus. Que confie nele. Que quer se tornar instrumento de Deus para ensinar às pessoas o caminho da graça. A fim de que elas possam se reconciliar com o Pai e gozar a vida eterna na eternidade. Os filhos de Deus trabalham pela paz. Os filhos de Deus querem ver outras pessoas se reconciliando com Deus. Porque eles são filhos de Deus. Por isso, felizes ou abençoados as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti.
e na terra, em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha